Pelas informações. E agora a gente vai falar dos reflexos desse tempo seco para a nossa saúde. Eu hoje sou um exemplo de quem está abalada com isso. Essa voz fanha, dificuldade para respirar, não está fácil, viu? E quem veio bater um papo comigo aqui no estúdio e dar algumas dicas para a gente se cuidar é a pneumologista, a doutora Daniela Muniz. E se você tem alguma dúvida e quer participar, manda sua pergunta para o nosso WhatsApp. Olha aí, é o 996311006. Bem-vinda, boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Bom, a gente já percebe, a chuva parou, veio essa massa de ar frio, a gente já percebe o tempo mais seco. Só nesse começo do tempo seco já dá para perceber um aumento no número das doenças respiratórias? Até cheguei atrasada porque o consultório estava lotado, né? E esse choque térmico, né, de você dormir muito frio e acordar calor, esse choque térmico faz a gente piorar muito. Então, essa época do ano, no outono, as pessoas pioram muito a asma, bronquite, pneumonia. Então, a gente tem o consultório muito cheio e a voz fica rouca por conta desse choque térmico ao longo do dia. Essa amplitude de temperatura muda muito durante o dia todo, né? Eu senti que assim, começa com a tosse seca, eu tomo choque todo dia. O estúdio gelado, sai daqui aquele tempo quente, o carro quente. Aí depois eu resolvi dar uma corridinha de madrugada, que tava friozinho, olha a situação da pessoa. Não tá dando pra brincar. Tá não, essa época do ano não dá pra correr de madrugada. Não dá, né? E quais os prejuízos que, assim, na prática, assim, a gente pode dizer que isso traz pra saúde da gente, o tempo do jeito que tá? Na verdade, o tempo do jeito que tá é mais as complicações pulmonares, respiratórias, então você tem mais pneumonia, você tem mais infecção de repetição. Por isso que tem que estar com a saúde em dia, assim, estar com a vacinação em dia, beber bastante água, alimentação mais saudável, para você conseguir driblar essa época do ano. Qual que é a diferença para a gente entender, assim, da gripe e do resfriado? Por exemplo, eu estou achando que eu estou resfriada. Isso. Porque eu estava na friagem, vamos dizer assim, que as pessoas falam, corri no tempo frio. Qual que é a diferença? Então, a gripe é um processo mais grave, né? A gripe, geralmente, você tem uma febre, você tem um mal-estar mais grave, te deixa de cama. A gripe, assim, você tá assim, nariz correndo, entupido, então você tá resfriada. A gripe, geralmente, tem febre, mal-estar, calafrio. Então, a gripe, os dois são virais, na grande maioria dos casos, mas a gripe, geralmente, você tem um estado mais grave, você tá mais debilitado. E com relação a essa questão da pneumonia, às vezes a pessoa tá com uma gripe, ela mal curada, ela pode se transformar numa pneumonia? Ou como é que surge a pneumonia? Então, geralmente a gripe é um processo viral. A pneumonia, na grande maioria das vezes, é um processo bacteriano, a pneumonia mais grave. Geralmente você está mais suscetível. Então, você tem mais inflamação no brônquio, você está mais suscetível a ter uma infecção mais grave, né, que vira. E como perceber essa diferença, sabe? Não, eu tô com pneumonia ou não, é só uma gripe. Como a gente percebe? Infelizmente, tem pego muito paciente que demora muito aí no consultório. Então, semana passada, teve uma paciente com pneumonia grave. Já tinha, assim, 5 dias de febre, uma paciente idosa. Então, assim, a febre não passa, a tosse não melhora, o paciente está ruim. Às vezes, pequenos sinais em idosa e criança, por exemplo, só da pessoa não estar comendo bem, já pode ser um sinal de pneumonia. Só da pessoa não estar se alimentando, não tem fome, uma inapetência, uma fraqueza, confusão mental. Então, as pequenas coisas no idoso e na criança já falam a favor. Nós, em adultos jovens, assim, febre alta, tosse, não melhora do quadro clínico, depois de 24, 48 horas, você tem que procurar uma assistência médica. Quem é mais suscetível aí ao tempo seco? É as crianças e os idosos. Principalmente as crianças, assim, não dá para deixar sem roupinha, tem que dar bastante água. Às vezes a gente quer fazer o bem porque fala, a gente está com uma amplitude térmica grande, né? Hoje, por exemplo, a mínima estava de 14 e a máxima de 28, então muito alto. É uma temperatura muito grande. Que muda muito durante o dia. Aí, no meio do dia que está mais quente, você quer deixar a criança mais peladinha, então... Evitar, porque tem um ventinho gelado, né? Então, assim, pelo menos uma roupinha peladinha não dá, mas assim, pelo menos uma roupinha e beber bastante água. A gente nota, assim, que só dão água para a criança quando ela está com sede. Na verdade, já está desidratada quase. Você tem que ficar oferecendo. Você tem que ficar oferecendo água, um chá, um suco, com água de coco, para a criança estar se hidratando mais. A gente que é adulta, às vezes a gente, entre aspas, esquece de tomar água, né? Porque não é toda hora que você tem vontade. A nossa necessidade é muito maior que a nossa vontade, né? Porque eu brinco assim, você beber um copo d'água, foi no banheiro fazer xixi. Então, aí você bebe outro copo d'água. Então, para não ter muita cor da urina, aquela urina muito amarelada. Bebe mais água para tentar melhorar o ritmo de hidratação durante o dia. Bom, orientações aí para os exercícios físicos nesse momento. Então, exercício físico, ao ar livre eu acho meio complicado, porque essa amplitude térmica prejudica muito. Estou aprendendo. Depois dessa de ontem eu vou me cuidar. Eu quase que falei, não vou conseguir apresentar jornal hoje. Dessa falta de ar, né? E as academias, assim, você tem que chegar na academia e falar, não precisa ficar tão gelado o ar. Igual talvez o estúdio também não precisa estar tão gelado. Bem gelado. Você tem que regular um pouquinho essa temperatura. Por exemplo, quando o paciente chega no consultório tossindo, eu já diminuo o ar-condicionado, assim, desligo.
Porque não dá para ficar nesse gelado que piora Atrapalha mais. mesmo. Às vezes a gente acha que é bobagem, mas não é. É porque o gelado, você diminui o batimento ciliar, de nariz, você diminui o batimento de cílios, de bronco, traqueia. Então, você junta mais secreção, você fica mais ressecado em termos de nariz. Então, assim, tem que estar usando soro fisiológico, tem que beber bastante água e o frio realmente piora. Todo mundo pode estar lavando o narizinho, então, com soro? Com soro, A gente mora no Cerrado, né? Ainda tem aqueles abençoados que colocam o fogo, que eu vivo brigando, né? Perto de casa tem um centro que põe fogo. Agora começa, né? E eu não sei pra quê, assim, não dá pra jogar folha num saco e pôr lá fora, né? Tem que pôr fogo. Aí o tempo já tá seco, amplitude alta, nós estamos no Cerrado, umidade baixa, lá vem o fogo das pessoas, dos vizinhos, que eu não sei qual que é a noção de pôr fogo em lote, assim, não entendo. Por quê? Quais os erros mais comuns que você observa aí que as pessoas cometem que viram problema que resulta em ida ao consultório? Não beber água, não tomar vacinação, ter uma alimentação muito ruim. Hoje em dia os jovens comem muito batata, sanduíche, quer dizer, ter fruta, verduras. E aquela pessoa que realmente tem uma doença de base, como é um diabético, uma hipertensa, ela está com a sua doença controlada. Então a pessoa tem um colesterol alto e triglicéridos, não faz dieta, não faz academia, não faz atividade física, não tem alimentação saudável. Então essa pessoa realmente também está mais suscetível a ter quadros mais graves. Bebida gelada, ela de fato faz algum mal para nossa saúde? Porque tem gente que fala que está gripado, mas não tem problema, é vírus, pode tomar gelado. Tem interferência? Não tem? Tem, porque assim, a bebida gelada demais, você põe gelo, ela piora mais os quadros inflamatórios da garganta, né? Então a gente sempre pede para o paciente assim, tomar um chazinho, evitar o gelado é justamente por causa desse batimento ciliar. E a mucosa fica prejudicada por causa do frio. Por falar no chazinho, essas receitas caseiras que todo mundo tem de chazinho, para quem já está meio baqueado, elas são bem-vindas? São super bem-vindas. Você geralmente põe um cravo, um hortelã, você coloca geralmente um gengibre. Tem paciente que tem mais umas receitas melhores, assim, que coloca até uns remédios que levam à bronquodilatação e o paciente consegue expectorar mais, então, tipo, passar peixe. Então, são super bem-vindas. E principalmente nessa época do ano, você tomar à noite, melhora bem. Para a gente tentar evitar o choque térmico, tem alguma dica? Por exemplo, eu já dou o meu caso aqui, que saio, você está sentindo essa geladeira aqui, chega lá fora, está quente, já que isso derruba a gente, o que a gente pode fazer para amenizar os efeitos do choque térmico? Tem muita gente que passa por isso, a gente entra no carro, liga o ar, você sai do carro, está quente. O que pode amenizar isso? Em casa, o umidificador mesmo, nessa época do ano eu peço para colocar. Já pode colocar o umidificador. Porque a umidade é baixa, o pessoal fica com medo de fungo, de umidade muito... Mas não tem, nós estamos no Cerrado, né? Não estou falando de São Paulo ou Curitiba, que já é mais frio, nós estamos bem no centro do Brasil. Então dá para usar o umidificador e no ar-condicionado do carro não precisa ser tão frio, né? Você pôs aquela ali um pouquinho mais frio, depois você sobe um pouquinho, às vezes eu desligo um pouco do ar. Então assim, dá para driblar. E não pôr tão gelado, para colocar o estúdio. Você está de manga comprida porque está frio, mas daria para ficar com a blusinha mais curta porque não precisa um ambiente tão frio. Eu brinco que não é para gelar tão a gente, né? É para gelar um pouquinho o ambiente. Se você está com frio, está errado. Não está certo. Agora, por exemplo, para quem vai viajar, tá aqui no nosso Cerrado com essa amplitude térmica louca, mas vai viajar para um lugar que, por exemplo, tem neve e tudo. Qual é a dica para a pessoa não ficar doente logo no início de um passeio? Estou programando para um lugar que tem neve, mas não estou a fim de ficar doente. Ela tem que chegar lá e comprar roupas apropriadas. Então, já tem alguma vitamina, alguma coisa que você toma para tentar evitar? Não tem? Não, alimentação mesmo, mais fruta, verdura, coisas mais leves, né? E abusar, às vezes, de proteínas, que carboidrato, que você vai ter mais energia. Mas, assim, nesses lugares, a dica é você vai com umas roupas suas, mas chegar lá tem que comprar roupa de neve. Você tem que estar bem aquecido, porque as roupas são completamente diferentes das que a gente usa. São roupas que realmente vão te dar um calor interno melhor, porque essas roupas são térmicas. Então a gente achar que as nossas roupinhas do invernozinho goiano não segura nada de frio lá. Então tem que usar uma roupa mais térmica e é diferente, a malha é diferente. Eu já fui para região de bastante frio e a malha é bem diferente mesmo. E você não sente frio. E aí tem protetor de ouvido, protetor de nariz, de rosto. Então você tem que usar para evitar. Porque você sai de um calor de Goiânia à tarde, vai para uma região de neve, você vai sofrer uma amplitude térmica maior ainda. A chance de você adoecer é grande. Então beba bastante água no passeio, não esqueça da garrafinha de água e as roupas apropriadas para o local que você vai viajar. Quando é a hora de procurar um médico?
Porque, como você disse, às vezes tem um paciente que demora muito para ir e às vezes a gente também está com resfriadinho em casa, que esses chazinhos, esses remedinhos que vendem na farmácia sem receita, que todo mundo toma, que tem paracetamol e tudo, você já vai resolvendo. Mas quando saber que, ó, não tá legal? Então, por exemplo, imagina, você está com um idoso que não está com febre, mas está tossindo. Já tem o quê? Uma semana, a pessoa não melhora. Aí passa um pouco a tosse, fica com secreção amarelada, também não vai no médico. Aí passa um pouco, lá vem a febre que não tinha. Então, sempre que tiver algumas complicações, a tosse, tem aquela tosse persistente chata que não melhorou. E o que a gente pode fazer aproveitando para melhorar uma tossezinha que ainda não está matando, mas está incomodando em casa? Então, essa tosse que é seca, que é mais por causa do tempo, esses chás caseiros, que você põe um pouquinho de gengibre, açapeixe, melhora. Agora, se for uma tosse já inflamatória, aí não melhora muito. Aí vai ter que usar um antialérgico, um congestionante mais sintomático. Então, para essas tosses. Mas se a coisa se agrava, por exemplo, o que a gente nota? Às vezes a pessoa piorou e continua sem procurar assistência médica. Então, ela agora está com febre, ou a tosse estava seca, agora tem secreção, ou o paciente idoso estava confuso, está confuso, não estava antes, agora está. Então, mudou o quadro clínico para pior e você não procurou, você tem que procurar. E depois de tratar, por exemplo, a pneumonia, a pessoa precisa fazer uma revisão? Porque às vezes ela já tomou o remédio e fala, não preciso, estou ótima, não preciso voltar. Eu sempre peço para voltar, por uma semana, 15 dias depois, para você escutar, para você ver se está tudo bem. Às vezes... Porque pode ficar algum resquício e continuar Porque pode ficar com algum problema? resquício, às vezes o paciente não tomou antibiótico direito, comprou um antibiótico errado. Então, tem várias coisas que os pacientes fazem errado, que eu gosto de checar depois de uma semana, 15 dias depois que eu vi. E dependendo da pneumonia, até 3 dias depois. Mas essa é uma pneumonia mais grave, né? Tem muitos casos nesse Tem momento muitos agora casos, chegando? A pneumonia evolui com derrame pleural, que é líquido no pulmão, abscesso, que é pus. Então, assim, a gente tem que ficar atento para essas pneumonias mais graves. E as pessoas hoje em dia não dão muita atenção a isso. Acho que é porque como a gente tem tanta tecnologia, tanto remedinho que os remédios vão amenizando os sintomas que a gente tem, que todo mundo vai deixando de lá. Fala, não vai dar nada, não. Aí aquela história que você vê, eu falei, no século XXI, por exemplo, morreu ainda de tem pneumonia. Gente que morre. Teve um dia que a gente até não tem muito tempo que nós noticiamos. Gente, é sério. Não leva a coisa no banho-maria, não, porque é sério. Vamos cuidar nesse tempo seco. Igual, por exemplo, você imagina um asmático nesse tempo seco que não vai no pneumologista e não se cuida. Aí ele fica cada dia pior, porque a falta de ar piora, o ar fecha, o bronco fecha, daqui a pouco ele está numa UTI grave. Quer dizer, porque você não cuidou nos pequenos sinais. Tá certo. Ó, se meu resfriado melhorar, pode deixar que eu vou pro consultório. Doutora, muito obrigada, doutora Daniela Muniz, que é pneumologista, vai trazer aí pra gente umas orientações pra gente se cuidar e não ficar assim, baqueado nesse tempo seco goiano aqui, nosso inverno goiano, né? Nosso inverno goiano. Obrigada, minha querida. Uma ótima tarde.